Bom dia, Tamires chegando aqui, bom dia, seja bem-vinda, viu? Hoje a gente vai fazer uma live sobre entrevista, né? Nossa live aqui, nosso momento de recolocação profissional, a gente vai falar sobre entrevista de emprego e eu preparei 3 momentos pra gente falar, que é antes, durante e depois, né? Porque a entrevista de emprego, ela envolve esses 3 momentos, né? Antes a gente tem todo aquele momento da ansiedade, que se a gente não trabalhar isso daí pode prejudicar durante a entrevista, e depois também tem um momento de ansiedade enquanto a gente espera, né? Então eu preparei para a gente falar desses 3 momentos. Bom, é importante a gente saber que antes da gente ir para a entrevista, né? Primeiro que assim, existe todo um trabalho até a gente conseguir chegar na entrevista de emprego. Se você ainda não assistiu, eu recomendo assistir as outras lives, as lives de currículo, as lives de LinkedIn, né? Que é todo um trabalho que a gente vai fazendo antes da gente chegar até o momento da entrevista. A Kátia tá aqui com a gente, bem-vinda. Júlia, bem-vinda. A Drica também tá aqui, bem-vindas, viu, meninas? E como eu tava falando, a gente vai falar hoje sobre entrevista de emprego, tá? Então são vários momentos aí, eu dividi em 3 momentos, o antes, durante e o depois. A Júlia Fontana também tá aqui, bem-vinda, viu, Júlia? 2 Júlias numa live significa que a live vai ser mais do que especial, né? E as 2 Júlias top. Júlia Naline e Júlia Fontana, as 2 Júlias da minha vida, Júlias top. Então vamos lá. Pra gente começar, eu dividi em 3 momentos especiais. O antes, o durante e o depois. Antes da gente ir para a entrevista, então imagina que você recebeu, né, a tão sonhada ligação e aí você fica ali, né, na expectativa. Hoje pode ser que muitas das entrevistas sejam feitas online, né, mas também tem ainda muitas empresas fazendo entrevistas presenciais. Então, o que é importante? Assim que você receber a ligação, geralmente quando a empresa entra em contato com você, a empresa dá um tempinho, né? Pode ser que a entrevista, pode ser que aconteça, caso do pessoal entrar em contato de manhã para a entrevista ser à tarde, mas geralmente existe um tempo aí de alguns dias. Então, você tem um tempo de preparo. Nesse tempo de preparo, o que eu recomendo você fazer? Assim que a empresa entrou em contato com você, o ideal é você levantar as informações da empresa. É que muitas vezes pode ser que seja alguma agência de emprego que entre em contato e essa agência não passe para você qual é a vaga, porque pode ser que a empresa seja confidencial, então isso pode acontecer. Mas imaginando que não, né, que você sabe qual é a empresa, o ideal é você reservar um tempinho para você pesquisar sobre a empresa. O que você vai pesquisar? Você vai entrar no site da empresa, então você vai descobrir o que a empresa faz, qual que é o segmento, os principais clientes, um pouco da história da empresa. Isso significa que, assim, você vai pesquisar ali no site da empresa mesmo. Por quê? Porque durante a entrevista pode ser que o entrevistador te pergunte. Então, e hoje a gente tem muito acesso a muita coisa, né? E já aconteceu isso comigo, de eu perguntar para a pessoa, você sabe alguma coisa da nossa empresa, né? Da empresa, no caso, que eu estava trabalhando a vaga, e a pessoa me responder que não, que ela não tinha visto nada. E isso já demonstra se o candidato tem ou não tem interesse. Então, por isso que é importante você fazer uma busca, que pode ser no próprio site da empresa, no site lá que vai contar a história da empresa, o site institucional, tá? Depois da entrevista, eu vou dar mais uma dica sobre pesquisa de empresa. Mas nesse momento, enquanto você está se preparando para ir para a entrevista, o que você precisa saber é sobre a história da empresa, os principais clientes que essa empresa atende, o segmento dela, o que ela faz, né? Qual que é a característica daquilo que ela faz. No site institucional tem essas informações. Então isso é importante. Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu anotei bastante coisa aqui, ó. Então, se eu deixar tudo na cabeça não vai dar certo, né? Também é interessante você pesquisar
o que as pessoas falam ou postam dessa empresa, os colaboradores, no LinkedIn. Porque hoje, né, tem muitas pessoas que postam bastante coisa, marca a empresa no LinkedIn. Então também é interessante você fazer uma busca lá no LinkedIn pelo nome da empresa, por publicações, para ver o que vem. Ah, a Kátia tá falando se tem outras dicas além do site, pois já pegou a empresa com o site desatualizado. Vai pro LinkedIn, Kátia. Às vezes no LinkedIn as pessoas estão falando, né? No LinkedIn sobre a empresa, os colaboradores, né? Sempre, hoje, principalmente hoje por conta do home office, muitas pessoas postam muitas coisas e acaba marcando a empresa. Então, um mimo que ganhou da empresa, ou um projeto diferente que fez. Então, as pessoas estão marcando muito a empresa, né? Então, no LinkedIn você consegue levantar e geralmente no LinkedIn tem a página também da empresa, tá? Então, às vezes o site pode estar desatualizado, mas ali no LinkedIn você consegue pegar. E também existe Facebook, muitas empresas têm fanpage, também dá para buscar pelo Facebook. É que o LinkedIn eu acredito ser a rede mais adequada para esse tipo de informação, tá? Então isso é importante também. Feita a pesquisa, é hora de você trabalhar em cima das suas competências. Então a gente vai trabalhar em cima de 3 competências: as competências técnicas, as competências comportamentais e as competências emocionais. As competências técnicas, você vai dar um resgate no seu currículo. Então, se você ainda não viu, eu tenho uma live que eu fiz, acho que é umas 3 semanas atrás, só falando de currículo. Tá lá no meu canal no YouTube, também tem no IGTV. Pode dar uma pesquisada, assistir essa live, que lá eu explico bastante como você construir um currículo. E aí, nesse momento de você se preparar para a entrevista, é importante você olhar para o seu currículo, resgatar os principais pontos que você tem de projetos, de ideias, de coisas que você implantou nos empregos anteriores, né? Então é importante você dar esse resgate. Por quê? Porque isso vai fortalecer tanto as competências técnicas quanto também a autoconfiança, porque relembrar as coisas que você já fez vai te dar também aquela sensação de autoconfiança. Então pegue o currículo, dá aquela olhada para o currículo, né? Relembrar, você vai relembrar a sua história profissional. É importante você fazer isso, principalmente você lembrando desde quando você entrou, mesmo que isso não esteja no currículo, mas é interessante você fazer um resgate da sua vida profissional desde lá do primeiro emprego. Por exemplo, quando eu vou falar da minha experiência profissional, eu começo sempre falando que eu comecei como estagiária na Caixa Econômica Federal, depois eu fui contratada numa empresa como assistente de planejamento e controle de produção, aí depois eu fui trabalhar como estagiária de administração numa outra empresa, voltei para a Caixa Econômica, até então, depois eu entrei no RH como estagiária. No meu currículo, o que tem, como a minha experiência é em RH, o que tem no meu currículo é do estágio de RH para frente. Mas eu sempre relembro que eu comecei a minha vida profissional como estagiária na Caixa Econômica Federal. Então é importante você trazer esse histórico, porque às vezes, dependendo do recrutador que você pega, às vezes ele quer saber, né? E aí, como que você começou, né? Sua trajetória profissional e tal. Então você acaba tendo isso também. Então quando olha para o currículo, tenta olhar buscando a sua história profissional, tá? Deixa eu falar bom dia aqui para Paula, para Cris, que está aqui com a gente, e a Nortex Tecidos também. Bem-vindas, viu? Bom, e aí é interessante, né, quando a gente vai olhar para o currículo, além dessa questão da gente olhar para aquilo que a gente já fez, para o nosso histórico e tudo mais, é importante a gente reforçar também os programas e projetos, as ideias que a gente deu. Tem muita coisa que quando a gente olha para a nossa história profissional, a gente descobre que a gente já fez muita coisa bacana. E é importante a gente trazer isso na memória também. Uma outra dica que eu sempre costumo falar para os meus clientes, principalmente se a pessoa tem um inglês intermediário e ela vai participar de um processo seletivo que precisa de inglês fluente,
Eu sei que tá aqui, a Tamires está aqui, a Tamires é professora de inglês, ela pode até te ajudar nisso, né? Se o inglês é uma ferramenta importante para a vaga que você está buscando, é importante você estar estudando também, isso é fundamental. E uma dica que eu dou é, tenha seu currículo em português e o seu currículo em inglês. E antes da entrevista, isso foi algo que eu sempre, né, na época que eu procurava emprego, eu tinha isso muito claro para mim. Eu tinha uma redação que eu construí junto com o meu professor de inglês da época, uma redação da minha vida profissional toda em inglês. E antes de ir para uma entrevista, eu costumava reescrever, né? Reescrever, eu não copiava, eu deixava a minha ali como base e reescrevia todo em inglês. Por quê? Porque durante a entrevista poderia ser entrevistado em inglês. Então, para não passar, meu inglês não era fluente, mas para eu ter um domínio daquilo que eu estava falando, eu me apoiava nessa ferramenta e isso me ajudou. Eu consegui, uma das entrevistas minha que eu fui aprovada, na época que eu entrei na Delphi, que eu fui efetivada na Delphi, eu passei por uma entrevista em inglês e essa técnica me ajudou bastante. Então, aí ó, a Tamires está falando, ó, quem quiser fale com ela, né? Procura por ela aí, que ela é uma professora excelente de inglês, com vivência lá fora, e ela vai poder ajudar vocês. Mas é importante, né? A gente ter algumas estratégias também, porque às vezes a vaga pede um inglês avançado, um inglês fluente, então é importante você ter algumas estratégias, e tem muitas pessoas que elas não se sentem confortáveis. Por mais que elas tenham, né, o domínio da língua, sempre acaba trazendo uma insegurança. Então essas ferramentas são importantes para isso, tá? Bom, feito isso, a gente vai trabalhar nas competências emocionais. O que a gente vai fazer nas competências emocionais? A gente vai trabalhar para diminuir a ansiedade, porque a ansiedade atrapalha bastante na hora da entrevista. Até aqui tá tranquilo? Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram contribuir? Fiquem à vontade. A Kátia Sil tá aqui, bom dia. A Lu Souza também. Deixa eu ver o que a Ju escreveu. Uma dúvida que sempre tenho. Se coloco experiências que não fazem parte do cargo ao ser almejado. Se coloco experiências... Você fala no currículo, Júlia? O importante do currículo às vezes a pessoa tem o currículo dela dá para duas, por exemplo, né? Teve um período na minha vida que meu currículo dava tanto para a área de compras quanto para a área de RH. E aí nessa questão eu costumava ter o currículo. Na hora do objetivo, eu tinha um currículo com um objetivo diferente, mas as experiências eram as mesmas. Mas eu acho que se você assistir a live do currículo, ela vai te ajudar, porque lá eu explico mais sobre isso, tá? Aí ela vai te ajudar. Dani Barbosa, que saudade, Dani, bem-vinda. A Tânia Pereira também aqui com a gente, bem-vinda, viu, meninas? Saudade de vocês, viu? Bom, e aí pra gente trabalhar um pouquinho da ansiedade, algumas coisas, né? A ansiedade, ela pode atrapalhar muito na entrevista. De que forma que ela pode atrapalhar? A pessoa pode se tornar muito falante. E aqui, eis um exemplo de uma pessoa quando tá com ansiedade, a flor da pele, fala demais. Ou a pessoa pode ficar muito retraída, que ela começa a pensar com a cabeça do recrutador. Ela tem tanto medo, né, do que o recrutador tá pensando, o que ele tá achando, que a pessoa trava e não consegue falar. Então, a gente precisa trabalhar a ansiedade para ela não atrapalhar você na hora da entrevista, para ela não te derrubar, porque assim, é tão difícil às vezes a gente conseguir, né, chegar até a entrevista, então a gente precisa garantir que ali seja um momento que você vai conseguir demonstrar as suas competências, as suas qualidades, os seus pontos fortes, que você vai conseguir se vender, porque é o que eu sempre falo em todas as lives. A entrevista, ela é um processo, né? O processo seletivo, ele é um processo de vendas.
Você está vendendo a sua experiência e a empresa está vendendo a vaga, né? Então é um processo ali de vendas de ambos os lados, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a ansiedade por conta disso, porque ela pode atrapalhar bastante, né, na hora de você se vender. Então o que é importante? No meu curso Recolocação Modo On, eu dou uma dica que é a âncora da tranquilidade, que é uma dica mais focada na PNL. Aqui eu não vou conseguir trabalhar muito ela, porque ela é uma dica maior, então envolve mais coisas. Mas eu vou dar outras dicas que também vai dar para trabalhar a questão da ansiedade. Como, por exemplo, é importante antes de você ir para uma entrevista, você estar no seu melhor estado emocional, que é o que a gente chama de estado de excelência. Para você estar nesse estado de excelência, é importante você estar de bom humor, estar leve, estar tranquila. De que forma que você vai fazer isso? Existem algumas coisas que a gente faz, pequenas coisas que a gente faz, que a gente consegue mudar a nossa energia e a gente se colocar numa energia, né, mais alto astral. Como, por exemplo, existem algumas músicas, eu tenho uma playlist de músicas que às vezes a batida da música me coloca num alto astral. Então, por exemplo, quando eu vou fazer palestra motivacional, isso acontece muito. Às vezes eu acordo numa cólica, TPM, mal-humorada e eu tenho palestra motivacional. Eu falo, meu pai da glória, né? Como é que eu vou? Eu tô querendo, tudo que eu quero é ficar em casa, em silêncio, e eu tenho que ir lá animar o povo, né? Então eu recorro a alguns recursos. E assim, não é diferente, né? Eu tô dando um exemplo meu com a palestra, mas com a entrevista também não é diferente, se a gente pensar, né? E aí, o que eu faço? Eu tenho algumas músicas que eu ouço, que a música me coloca numa energia mais gostosa. Geralmente eu ouço música do Roupa Nova, Melim, Sandy Júnior, né? A música Vamos Pular do Sandy Júnior já me deixa lá em cima, energia lá em cima. Mas existem, eu costumo utilizar essas técnicas que elas acabam me dando um alto astral, né? Trabalhando mais o meu humor. Claro, atividade física, se você conseguir, às vezes a entrevista é à tarde, tenta fazer uma caminhada de manhã, porque quando você faz atividade física, você acaba trabalhando alguns hormônios que vão te trazer estabilidade emocional. Ah, mas não deu para fazer uma atividade física de manhã. Então procura ouvir, às vezes você tem um repertório de músicas que já te deixa mais bem-humorada, que te coloca para cima. Então procura ouvir músicas, às vezes um chocolate, né? Traz isso, né? Porque ele acaba te trazendo uma sensação de felicidade, uma sensação de alegria. Às vezes dançar, se mexer, né, um pouco. São coisas rápidas que dá para você fazer e que vai te deixando mais leve. Antes de você ir para a entrevista, é importante você se sentir assim, mais leve. Coisas que atrapalham, quando a gente começa a pensar muito na questão de eu preciso ser aprovado, tem que dar certo, o que o entrevistador vai perguntar para mim. Então essas questões são questões que acabam trazendo peso. Então o que eu quero proporcionar? Antes de você ir para a entrevista, é importante você ir leve, porque a hora que você vai leve, você tira a pressão. A cobrança, ela vem com a pressão, e a pressão faz com que você não seja você mesmo, e isso atrapalha no processo de vendas, tá? Então isso são algumas técnicas para você fazer antes de você ir para a entrevista, tá bom? Aí lá na entrevista, a gente está lá durante a entrevista. O que é importante? Você ficar focado no entrevistador, naquilo que o entrevistador está falando com você, tá? Então, por exemplo, às vezes o entrevistador ele tá te perguntando e você tá com a cabeça assim, ai meu Deus, e agora? O que eu respondo? Ai meu Deus, o que ele vai achar se eu responder tal coisa? Por que ele tá me fazendo essa pergunta? O que ele tá querendo descobrir com essa pergunta? Aí a pessoa tá com frio, cruza o braço, deixa eu descruzar porque senão ele vai achar que eu tô fechada para a entrevista. Ou seja,
A pessoa está pensando tanta coisa que ela não está conectada com o entrevistador. Então, naquele momento da entrevista, é importante você estar conectado com o entrevistador. Você está ali falando com ele, prestando atenção, focada no presente. Deixa ele achar o que ele quiser. É o que eu sempre falo, né? Não pense com a cabeça do entrevistador. Você é candidato, se coloque no seu lugar de candidato. Qual que é o lugar seu de candidato? É o lugar onde você vai focar em você, nas suas competências, nas suas qualidades, e você vai também conseguir passar isso para o entrevistador. O entrevistador que vai precisar depois avaliar se você tem competência ou não. Esse não é o seu papel, esse é o papel do entrevistador. E ele vai fazer também, isso é importante da gente falar, que o entrevistador vai fazer essa análise em cima do perfil que ele tem da vaga. Eu sempre reforço isso, gente, e é verdade. Não existe bom ou mau candidato. Existem candidatos adequados para o perfil da vaga, tá? Assim como não existe boas ou más empresas. Existem empresas que se adequam ao seu perfil, aos seus valores. Tem um monte de empresa que eu não gostaria de trabalhar, porque não são empresas que têm valores inerentes aos meus. Mas tem um monte de gente que entra nessas empresas e se dão super bem. Por quê? Porque se conecta com valores. Então não existe bom candidato ou mau candidato, assim como não existe boa empresa ou má empresa. Isso vai depender de cada pessoa, né? Dos valores de cada um, tá? Bom, aí na questão da entrevista, então, o principal é você focar no entrevistador, né? Ficar presente. Porque a hora que você está presente, você vai ser natural. E importante também é você pensar que é um bate-papo. Eu sempre trabalho muito isso com os meus coaches, né? Que é a questão foca que é um bate-papo. Que você está batendo um papo com a pessoa que está te entrevistando. Como você estivesse falando com um amigo. Às vezes quando a gente está falando com um amigo, a gente não está pensando no que o amigo está pensando daquilo que a gente está falando. A gente simplesmente está falando. Então faça o mesmo, porque isso vai fazer com que você seja natural. E é extremamente importante você ser natural, você ser você mesmo, porque quando você é contratado por você ser você mesmo, você não precisa entrar com máscaras, né, no lugar. Às vezes o candidato vem de uma imagem que não é dele, que não é verdadeira, e depois, né, existem ainda os 3 meses de experiência. Ninguém consegue sustentar por tanto tempo uma inverdade. Uma hora a máscara cai. E aí o que acontece? A pessoa é mandada embora porque não está no perfil adequado, ela se moldou para a vaga, ela não está no perfil adequado e a empresa vai ter um retrabalho. E na verdade o candidato também, porque o candidato vai ter que voltar tudo de novo, começar a procurar a vaga e tal. E às vezes tem que trabalhar, porque às vezes esses 3 meses causou um trauma emocional, então precisa retrabalhar aquilo lá. Então assim, é extremamente importante, seja você mesmo. Não importa quanto tempo isso vai levar. É como um namoro. Deixa que na hora certa vai dar match. Você com a empresa vai dar match, né? Vai dar tudo certo e aí você vai poder construir uma trajetória adequada, tá bom? Até aqui tem dúvidas? Tá tranquilo? Tá. Bom. E aí a gente vai partir, né? Eu falei que ia dividir por 3 momentos. Antes da entrevista, que é importante a gente trabalhar tanto as competências técnicas quanto as competências emocionais. Durante a entrevista, que é para você focar em você e no recrutador, um bate-papo descontraído entre amigos, né? Sem pensar muito. E também uma parte da entrevista que é o momento de você fazer perguntas. Por quê? Geralmente, no final da entrevista, alguns recrutadores eles abrem para as pessoas fazerem perguntas. E nesse momento, é importante você perguntar aquelas coisas que você gostaria de saber mais. Como, por exemplo, explorar mais sobre a vaga, né? Pedir para a pessoa explicar mais como que vai ser o trabalho, com quantas pessoas você vai trabalhar, como que é um ambiente de trabalho, explorar mais. Saber quais são os principais valores da empresa, o que essa empresa valoriza, como é que ela treina os colaboradores,
Se eu for contratado, qual que é o plano aqui de treinamento, de desenvolvimento? Vai ter alguém me acompanhando? Como que funciona? Existe plano de carreira? Como que é o plano de carreira da empresa? Se essas são informações importantes para você, nesse momento que a empresa pergunta, que o entrevistador pergunta, você tem mais alguma pergunta? Então é o momento que você deve utilizar para fazer isso. E uma outra coisa é você também perguntar qual que é o prazo de finalização do processo, né? Tem empresas que estão fazendo entrevista que pode ser que demore uma semana, 2, às vezes meses, mas quanto tempo? É importante você perguntar, quanto tempo eu preciso esperar um retorno de vocês? Por quê? Porque isso é importante, que senão a gente fica num ciclo, né, infinito de ansiedade, porque daí você fica lá na expectativa, será que deu certo, será que não deu certo, e aí, e agora? E também perguntar se depois de uma semana, caso você não tenha recebido o retorno, se você pode entrar em contato para saber sobre a vaga. É importante também isso, porque daí você espera uma semana, não recebeu nada, manda mensagem para saber. Algumas empresas, né, eu já trabalhei bastante com vagas e já vi muito isso acontecer. Às vezes a gente faz entrevista, tem candidato que estão dentro do perfil, mas o dono da vaga, porque o RH muitas vezes não é o dono da vaga, né? A não sei que a vaga seja para o RH, mas o dono da vaga quer receber mais candidatos, quer ver outros perfis também. Então, às vezes a gente fala para o candidato, olha, a gente vai fechar em uma semana, passa uma semana e isso não acontece. Então, aí o candidato pode entrar em contato, porque de repente o entrevistador vai falar, olha, você continua no processo, mas a vaga ainda está em aberto. A gente ainda está recebendo outros candidatos, a vaga ainda está em aberto. Qualquer coisa, né, me dá mais uns 15 dias e a gente entra em contato. Então é importante o candidato receber essas informações até para se nortear, tá bom? Uma outra coisa que eu esqueci de falar na hora que estava falando durante a entrevista é que algumas empresas elas fazem entrevista por competência. O que são entrevistas por competência? Tem muitas empresas que hoje utilizam essa técnica, não é uma técnica nova, isso já existe desde a década de 80, só que aqui para nós, né, no Brasil, ela começou vamos colocar assim, virar modismo, não sei, em 2000, né, na década de 2000 e ainda assim tem muitas empresas que ainda não tem, mas sei lá, uns 60%, 70% das empresas já utilizam essa técnica. O que é a técnica de entrevista por competência? Às vezes, por exemplo, você vai trabalhar numa área que exige a competência de inovação. Então, o entrevistador ele precisa saber se você tem ou não tem essa competência. Ao invés dele perguntar para você, você tem a competência de inovação? Porque se ele te perguntar isso, você vai responder sim ou não. E como você está num processo de vendas, você não vai dizer que não, você vai mentir, você vai dizer que sim. Então o entrevistador ele vai fazer uma pergunta para saber se na sua experiência você já utilizou a competência de inovação. Então, por exemplo, ele pode falar assim, me conte uma experiência sua onde você precisou ter muita inovação. Como foi isso? E aí você vai trazer uma história daquilo que aconteceu numa experiência profissional passada em que você utilizou a inovação. E aí você vai contar, a gente fala assim, né, que na pergunta do entrevistador ele precisa procurar pelo chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. E na resposta do candidato, o candidato precisa dar o CAR, que é o contexto, a ação e o resultado. Então você vai contar uma história, né, diante da sua experiência profissional, que você vai trazer um contexto, você vai falar qual foi a sua ação, né, de inovação e qual o resultado que a sua ação gerou. Só que o que acontece? Muitas vezes o candidato, né, na hora que a pessoa pergunta, fala, me conta uma experiência sua que você precisou utilizar a competência de inovação. Às vezes você está nervoso, você não lembra de nada. E aí a pessoa, ela fala assim, com ela, né, ela fala, nossa, eu não lembro de nada. E aí ela tem vergonha de falar isso para o entrevistador. E aí ela tenta
patinar e não vem nada na cabeça, né? Então, nesse momento, é importante o quê? É importante você trazer... se você não lembra de nada naquele momento, não tem problema você não responder nada no momento. Você pode falar, olha, nesse momento eu não tô conseguindo me lembrar de nada. Porque daí o que vai acontecer? O entrevistador, ele vai mudar a pergunta para te ajudar a trazer aquela experiência. Então não tem problema, se você estiver respondendo e você não lembrar de nada ou não souber responder, não tem problema. Porque eu já vi muitas pessoas, nesse momento da entrevista por competência, a pessoa fica tão desesperada para ter as respostas que ela acaba se atrapalhando. E nessa de se atrapalhar, ela acaba entrando num looping de ansiedade e ela tá vendo muito bem na entrevista. E aí ela, né, tudo aquilo que foi construído até ali acaba caindo por terra. Então tá tudo bem. Se você ouviu, né, o entrevistador falando, me fale uma experiência, me conte uma experiência, saiba que ele está indo para uma entrevista por competência. E se ele está indo para uma entrevista por competência, se você não lembrar de alguma coisa naquele momento, você pode responder, olha, nesse momento eu não estou lembrando de nada. Ele vai mudar a pergunta, ele vai fazer outra pergunta para você, e aí o que vai acontecer? Isso é interessante da gente reforçar também, né? O nosso cérebro, a gente às vezes dá comando para ele. Existem experiências nossas que estão no nosso campo consciente, que eu consigo puxar e acessar rapidamente. Mas tem muitas experiências que elas já estão no inconsciente. Então, naquele momento, a hora que o entrevistador fala, você pode ir buscar no seu campo consciente e a experiência não vem. Só que aí, à medida que você está respondendo outra coisa, o que aconteceu? Você jogou para o seu cérebro a pergunta, né? Experiência com inovação. E aí você está respondendo outra coisa, o seu cérebro, em segundo plano, ele foi fazer o quê? Buscar lá no seu histórico. E daqui a pouco, o que acontece? Vem a lembrança. É mais ou menos, vocês já devem ter tido essa experiência, às vezes a gente vê uma pessoa que fala assim, nossa, caramba, eu conheço essa pessoa, mas de onde que eu conheço essa pessoa? Aí não vem. Aí você passa, vai fazer outra coisa, tal, depois de um tempo, às vezes até dias, vem falar, é fulano, eu conheço de tal lugar, assim, assado. Você fala, nossa, mas eu nem estava pensando nisso agora. Mas por quê? Porque quando você olhou para a pessoa e você falou, nossa, eu conheço essa pessoa, mas da onde é? Você jogou um comando para o seu cérebro. Seu cérebro entrou em segundo plano, mas ele foi lá buscar informação. E no momento da entrevista é a mesma coisa. Pode ser que naquele momento que o entrevistador te pergunte, você não consiga lembrar. Mas ele vai mudar de pergunta, vai perguntar outra coisa e depois ele pode mudar a pergunta e você consegue trazer a informação. Tá bom? Gente, o que eu tinha para passar de entrevista, eu sei que tem bastante coisa, eu tentei aqui resumir, né, em focar aí nesses 3 momentos, o antes, o durante e o depois, né? Então o que eu tinha para falar de antes e durante era isso. Depois da entrevista, o que é importante fazer? Você pesquisar mais sobre a empresa. Você fez a entrevista, você gostou da entrevista, você gostou da empresa, é hora de você descobrir, né, se realmente, né, aquilo lá que deu na intuição, né, se realmente bate. Então o que você vai fazer? Vai entrar mais no LinkedIn, vai verificar no LinkedIn as pessoas que já trabalhou na empresa, o que essas pessoas falam, né, da empresa. Você pode entrar, tem um site que se chama Loving Mondays, que também agora ele é junto com o Glassdoor. Ele é um site de vagas também, mas ele é um site de avaliação de empresa, né? O Loving Mondays era um site que era muito focado em avaliação de empresa. Faz uma busca também para saber o que as pessoas estão falando dessa empresa, né? Para você ter certeza de que aquilo que você sentiu e ouviu na entrevista se bate também com o que as pessoas andam falando da empresa. Mas isso é importante fazer essa busca depois da entrevista. Não vai fazer antes. Antes você faz sobre o histórico profissional da empresa, né? Sobre a história da empresa, para caso você seja perguntado na entrevista, você consiga trazer.
E depois, né, se você gostou da entrevista e tal, e aí você vai para esses sites para você ver o que as pessoas andam falando da empresa, tá bom? Então, acho que eu cumpri aqui o protocolo, né, da nossa live, trazendo o antes, durante e o depois da entrevista. Na próxima semana, a gente vai trabalhar como identificar os seus pontos fortes e qualidades e utilizá-lo durante a entrevista. Porque eu ouço muitas pessoas falando, né, nossa, que dificuldade que é falar da gente mesmo. Então a gente vai falar sobre isso, sobre autoconhecimento, né? A gente vai olhar um pouquinho pra gente como candidato para poder utilizar isso também durante a entrevista, tá? Para aquelas pessoas que tiverem interesse, só lembrando, eu tenho o meu curso Recolocação Modo On, é um curso online, custa R$ 99,90. Você consegue comprar pelo site da darh.com.br, tem a parte lá de cursos online, e você consegue já fazer a compra hoje e já começar a dar foco na sua recolocação profissional. E esse curso você ganha também uma análise de currículo, né? Eu faço a sua análise de currículo para que o seu currículo fique bem atrativo e você comece a ter resultados na sua recolocação profissional, tá bom? Dúvidas? Se tiverem, podem perguntar. Se quiserem me escrever depois, né? Até falando do momento profissional de vocês, o que vocês estão tendo de dúvidas na recolocação profissional, podem me escrever. Para mim vai ser um prazer, porque a dúvida de vocês acaba virando conteúdo aqui, tá bom? Meu e-mail é damaris.alfredo@darh.com.br. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, vamos ver. Vamos colocar aqui, Damaris. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir me perguntando. Isso. Esse é meu e-mail, vocês podem me escrever também através do e-mail. Pode também aqui no Instagram ou nos comentários do YouTube também, tá? Eu tô sempre atenta a tudo que vem das redes para poder construir conteúdo adequado e que também faça bastante sentido para vocês, tá bom? Então eu quero agradecer a presença de todo mundo, espero que vocês possam pegar essas dicas, colocar em prática e ter bastante resultado na recolocação profissional. Beijo grande e uma semana iluminada a todos vocês. Fiquem com Deus, viu?